quer no PS, quer no PSD, muita gente que vai para os governos não tem competência nestas matérias e, pior que isso, não se rodeia de quem possa saber e dar-lhes o conselho avisado. Havia um conjunto de colegas meus, técnicos muito competentíssimos nesta matéria. Eu acho que eles se reformaram e sei bem que hoje em dia não haja a competência técnica que é necessária para tratar deste assunto muito seriamente. Isto deve ser um sério aviso para todos nós. Um país europeu ligado à rede europeia dizia que tinha um sistema fabuloso. Estar às escuras das 11h30 até esta hora, não ficamos nada bem no retrato, além das consequências económicas e até de segurança que isto podia ter gerado. Calorosas saudações e graças a Deus já há luz. Isto de estar mais do que 12 horas sem pedir likes em vídeos é complicado para a minha pessoa. Por isso, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Era muito engraçado se conseguíssemos chegar a esse número antes do dia 18 de maio, dia das eleições legislativas aqui em Portugal. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais. Ora, o que é que temos aqui hoje? Um comentário feito no dia de ontem por Mira Amaral, que foi Ministro da Energia e, se não estou em erro, também do Trabalho e da Segurança Social nos governos de Cavaco Silva, na década de 80, sobre o apagão que se viveu ontem em Portugal e que faz várias críticas, duras críticas, aos governos do PS e do PSD. Já agora, muitos de vocês me mandaram este vídeo para reagir, portanto, quem me quiser mandar conteúdo para analisar, pode sempre fazê-lo através do Instagram e TikTok, enfim, ao e-mail até, quem quiser. Portanto, sigam-me nas redes sociais também, estão aí em cima e na descrição. Bom, sem mais demoras, vamos ver. Passar à normalidade, o que é que nos garante que volta de vez? Bom, primeiro quero dizer que eu fui ministro, mas antes de ser ministro tinha sido engenheiro de redes da EDP, era eu que simulava no computador da EDP toda a rede ibérica de energia elétrica. E, portanto, conheço perfeitamente o sistema, sei do que falo. Depois há outros, como para ministro, tomam decisões irresponsáveis, sem competência, sem conhecimento e sem terem o bom senso de ouvir aqueles que sabem da matéria. Os ministros não são obrigados a saber, mas convém que tenham que eles ensinem. O problema é que a gente tem tido, na classe política portuguesa, quer no PS, quer no PSD, muita gente que vai para os governos não tem competência nestas matérias e, pior que isso, não se rodeia de quem possa saber e dar-lhes o conselho avisado. Acontece que nós entramos no chamado mercado ibérico de eletricidade do MIBEL, com a Espanha, e a partir daí começou a ser sistematicamente vantajoso, em algumas horas, importarmos energia elétrica de Espanha e não produzimos nós. Temos os nossos geradores parados, porque é mais económico importar energia elétrica de Espanha do que estar a pôr as nossas centrais a trabalhar e ter custos variáveis. Portanto, o balanço económico é mais barato importar do que gastar custos variáveis das centrais que ficam paradas. Só antes de continuarmos, antes de irmos para a parte da energia e da soberania energética, que eu concordo, enfim, eu já me pronunciei sobre isto e tendo em conta a minha visão ideológica também não será surpresa para ninguém, mas a crítica que se faz aqui, eu até vou analisá-la principalmente do ponto de vista profissional dos governos em Portugal, do que propriamente a questão energética, já lá vamos. O Mira Amaral toca aqui num ponto importante, que é os ministros não têm conhecimento técnico da área pela qual estão a ministrar. Eu dou-vos um exemplo. O Pedro Nunes Santos talvez seja exemplo disso na área das infraestruturas, não é? Porque a formação, ele não é engenheiro, não é? Portanto, até acaba por fazer pouco sentido. E há muitas pessoas, muitos indivíduos dos governos de PS e de PSD que trocam de ministérios onde não são propriamente grandes especialistas na área. E isto coloca aqui até um debate técnico relativamente ao tipo de seleção ou ao método de seleção dos ministros para determinados cargos ou para determinado tipo de ministérios. Isto é preciso mais conhecimento técnico em áreas políticas, porque senão os políticos não sabem o que é que andam lá a fazer. Isto, trocado por miúdos, é a mesma coisa que, vamos imaginar, não é obrigatório, obviamente, mas convém que um empresário da área da restauração perceba de restaurantes, não é? É tão simples quanto isso. É o que se está aqui a debater inicialmente. O que acontece é que com isto é um ambiente de facilidade. Eu já várias vezes aqui nos jornais chamei a atenção que estávamos a criar um ambiente de grande facilidade sobre a matéria. Houve alguns tipos que passaram pelos governos totalmente insensíveis à matéria, nunca ligaram nada o que a gente disse, e eu só me admiro é que a situação só agora é que aconteceu. E a situação aconteceu, era expectável dessa acontecer, porque deveria haver um dia em que a rede elétrica espanhola tinha um percalço, desligava-se a rede portuguesa e nós ficávamos sozinhos. Devo dizer, quando prematura e irresponsavelmente fecharam a central de carvão, as centrais de carvão,
Nós só não tivemos um apagão naquela altura porque a rede elétrica espanhola nos socorreu, porque senão podíamos ter tido um apagão. E agora o que é que aconteceu? Quando há um problema na rede espanhola, que eu não consegui perceber claramente qual é o problema, aquilo que me contam parece uma conversa de embalar, parece aquela velha história da cegonha que uma vez contaram do apagão português. Para quem conhece a rede, são conversas de embalar. A tal Isto não é oscilação assim. abrupta. Aquilo é uma história mal contada, não está percebida. Mas o que é facto, a partir do momento que a rede espanhola desliga da portuguesa, nesse momento o que é que acontecia? Nós estávamos com uma importação em potência de 8.000 megawatts, dos quais estávamos a consumir na rede portuguesa uma potência de consumo de 8.000 megawatts, dos quais 3.000 vinham da rede espanhola. Portanto, quando a rede espanhola se desliga da portuguesa, quase 40% da produção vinha de Espanha e essa produção acabou. O que é necessário fazer? E, a meu ver, o sistema elétrico, como hoje se mostrou, não estava preparado para tal. Era um plano racional de deslastres, isto é, de cortar consumos, isto do lado da procura, e depois um plano do lado da oferta, que era pôr a funcionar os tais geradores que em Portugal estavam parados por razões económicas, mas que uma situação destas deviam entrar imediatamente na rede. O que eu percebi agora, não é grande espanto, porque eu já me cheirava que estas questões não eram tratadas, só andavam a falar na transição energética, na eletrificação, nós éramos países líderes mundiais nesta conversa. Enfim, desculpa a franqueza, conversa treta, que andavam em Portugal a falar nesses assuntos. E eu percebi hoje, então, que na parte da geração, nós só tínhamos 2 geradores em condições de arrancar imediatamente o chamado sistema Black Start. O que é o sistema Black Start? É um sistema que, estando a rede às escuras, não havendo tensão na rede, esses geradores conseguem arrancar sem precisar da tensão da rede para funcionar. Este segmento eu até deixei correr mais, porque o Mira Amaral estava aqui a mencionar o facto da dependência portuguesa quase a nível de 40% do consumo energético proveniente de Espanha. E eu estava a pensar que, de um ponto de vista geral, não só apenas em termos energéticos, a dependência económica relativamente à Espanha é enorme, não só do ponto de vista energético, mas do ponto de vista comercial total. Espanha é o maior parceiro comercial português que existe. E isto é mau em todos os aspectos, principalmente no energético, porque se não houver energia, todo o resto da economia fica claramente danificado, como podemos ver no dia de ontem. Mas, havendo um excesso de dependência tão grande naquilo que é a economia espanhola, significa que mais facilmente a economia portuguesa se torna irrelevante, porque muitas empresas multinacionais, de um ponto de vista geral, ao pensarem que há um excesso de dependência portuguesa naquilo que é a realidade económica espanhola, vão deixar de investir em Portugal, tendo em conta que há uma conectividade imensa, sobeja, naquilo que é o paradigma económico aqui ao lado. Portanto, isto é talvez um aviso à navegação, um aviso grave daquilo que aconteceu. E outro aspecto que é, fala-se muito das unidades de produção de carvão e etc, que eu concordo, atenção, terem fechado isso foi completamente ridículo. E eu estou 100% de acordo. Na altura, quando isso aconteceu, creio que até eu falei sobre isso certamente, na altura, já não lembro dos vídeos em questão, mas certamente foi abordado. Mas eu creio que mais do que isso, é a altura de na Europa se começar a falar, mas a sério, não é só mandar para o ar e não sei o que mais, sobre energia nuclear. Porque é energia limpa e que se produz mais facilmente. Fala-se da questão do perigo, tudo bem, certo, ok, mas há perigo em qualquer tipo de energia, e é um debate que eu não vejo a existir. Mesmo agora que estamos a falar de cortes de energia e afins, estamos muito focados na questão das unidades de produção de carvão. E eu concordo, atenção, foi um erro, claramente. Mas ao mesmo tempo deveríamos estar a olhar para outras alternativas de energia. O que isto me faz raciocinar é que, de um ponto de vista económico geral, as pessoas satisfazem as suas necessidades com bens substitutos. Ou seja, eu se tiver fome, dei o exemplo dos restaurantes há bocado, eu se tiver fome posso comer um bife de frango, posso comer um bife de peru, posso comer uma posta de salmão, posso comer uma pescada cozida, posso comer várias coisas. No caso da energia, o que me parece que está a ser feito é exatamente o oposto daquilo que é recomendável em termos económicos. Em termos económicos é recomendável que o ser humano em si tenha vários bens substitutos para não haver escassez, para conseguir satisfazer as suas necessidades. No caso da energia, a propaganda política feita a nível europeu e nacional nos últimos anos parece ser uma espécie de monopolização da energia elétrica, em vários aspectos, nomeadamente a nível automóvel. E hoje viu-se, por exemplo, a nível automóvel, se não houver capacidade para carregar os carros, como é que as pessoas se movimentam? Só quem tem um carro a gasóleo é que se poderá movimentar.
Foram só 10 horas, mas imaginem que eram 2, 3, 4, 5, 6, uma semana. Como é que era? Não é? Portanto, o que tem que acontecer a nível energético não é uma monopolização da fonte de energia. Nós temos é que ter mais fontes de energia e tornar isto quase multipolar. É a multipolarização das fontes de energia em termos do consumo e da sua produção, que em Portugal eu não vejo isso a acontecer. Podemos ter uma combinação de energias renováveis, elétricas, fósseis, seja o que for, porque no final do dia as falhas acontecem e nós não temos cautela suficiente para isso. Ou talvez até conhecimento técnico dos governos, porque quem ministraria neste momento, não digo neste momento, não quero estar a fazer acusações, mas certamente nos últimos anos, talvez não tivesse conhecimento técnico suficiente para estar nas áreas onde esteve. E esses 2 geradores eram a tapar do outeiro central, lançada por mim, como diz a indústria de energia, fui eu que a decidi na altura na rede portuguesa, e uma central hidroelétrica de Castelo de Bode. Repare que este tipo de centrais hidroelétricas de Castelo de Bode, que é uma central de Albufeira, são aquelas que, do ponto de vista técnico, têm capacidade de entrar imediatamente na rede, desde que tivessem o tal sistema de black start. Tem a rapidez para entrar na rede. E, portanto, o que falhou em Portugal é que nós só tínhamos 2 centrais de black start, as outras estavam paradas, não tinham possibilidade de arrancar, e levou-se muito tempo, desde as 11h30 da manhã até a hora de agora, para repor um funcionamento não completo, mas a caminho da deposição. Essa questão foi colocada ao administrador da REN sobre o sistema redundante, se também teria falhado. Não, o que é chocante é que nós tínhamos geração de recursos parado em Portugal, que podia ter entrado mais cedo na rede, e portanto isto tinha-se começado a corrigir muito mais cedo, mas como eu percebi hoje, com grande espanto, diga-se de passagem, só 2 das centrais é que tinham o tal esquema de black start. Portanto, não houve do lado dos consumos, a meu ver, um plano racional de deslastre, como devia haver. Ouvi um senhor dizer que é preciso fazer investimentos maciços na rede. Não concordo com isso, porque é preciso haver um plano racional de corte de consumos. Isto do lado da procura. E depois do lado da oferta, eram os tais geradores que tínhamos até na rede, mas não tiveram capacidade de entrar a funcionar na rede. Nesse lado da procura. Só antes de prosseguirmos, é aqui mencionado, e pelo menos à hora que eu estou a gravar este vídeo, ainda não foi dado, pelo menos de uma forma ratificativa, aquilo que foi a justificação do problema, ou seja, qual foi a causa disto tudo. Ainda não houve essa justificação, o que para mim acaba por ser o mais problemático no meio disto tudo, porque ao mesmo tempo que ouvimos as entidades oficiais a dizerem não espalhem informação ou desinformação e etc, porque há sempre aquelas mensagens no WhatsApp e não sei o que mais, depois são falsas ou são, enfim, o que quiserem nomenclar. A questão é preciso combater a desinformação, certo, mas para se combater a desinformação é necessário haver informação e ela não existe. A questão é mesmo essa. E depois a questão é, as teorias da constipação ficam alimentadas pela não justificação destes mesmos fenómenos sociais. Portanto, era bom que houvesse uma justificação por parte das autoridades responsáveis relativamente a isto, porque senão, se queremos combater a desinformação, e bem, não sei o que mais, é preciso que a informação dê justificações relativamente àquilo que aconteceu. Senão, quem se está a alimentar disto é a teoria da constipação. Não é? E porque há coincidências, enfim, no mínimo curiosas. Quer dizer, a União Europeia há poucos meses atrás diz: preparem um kit para 2 ou 3 dias de emergência, não sei o que mais. E passado 2 ou 3 meses acontece isto, não é? Não foram 2 ou 3 dias, foi só um, não é? Mas percebem onde eu quero chegar. Portanto, se não querem alimentar as questões de desinformação, e bem, se querem combater a desinformação, e bem, que forneçam a informação necessária para essa desinformação, ou alegada desinformação, não ser alimentada, não é? E eu estou a dizer alegada desinformação porque não se sabe o que é, não é? Portanto, eu não posso dizer vinculativamente aquilo que é ou que não é. Portanto, vamos com o alegada desinformação, até ao momento em que se saiba o que é que aconteceu. Portanto, ficamos com o alegada. Quando souber o que é que aconteceu, eu retiro o alegada. Depois até isso acontecer, mantemos. Por que fala, os cortes de consumo seria como posto em prática? Não, os cortes de consumo, como é natural nestas situações, deve fazer cortes que minimizem o mais possível as perturbações,
Começando daqueles consumidores que têm, obviamente, necessidade de não ser cotados, têm pessoas necessidade de energia elétrica, mas depois de não fazer um corte maciço a toda a gente, fazer cortes seletivos, isto tem que ser estudado antes, com simulações previstas antes. Não me parece que esse plano seletivo existisse. Do lado da oferta, a falta de geradores com sistemas de Black Start foi uma falha gravíssima e, portanto, eu acho uma vergonha, num país destes, ter havido às 11h30 da manhã o tal apagão que foi, saímos do paralelo com a rede espanhola, depois levámos tanto tempo, até agora, para repor a normalidade na rede, que ainda não está reposta, como aliás o Presidente da Câmara de Lisboa acabou de dizer há pouco, e possivelmente até amanhã de manhã é que será o plano. Portanto, isto deve ser uma lição para todos nós. Tenhamos juízo, trabalhemos seriamente e deixemos de andar com conversas, que somos os maiores do mundo na transição energética, temos condições espetaculares, mas depois, do ponto de vista técnico, falhamos rotundamente. Houve aqui, repito, o tempo que isto levou a repor a normalidade, considero uma falha técnica muito grave do sistema e acho mesmo que o Governo devia mandar fazer um inquérito, talvez por um tipo internacional, acima disto, para encarar seriamente a situação. É claro que o Primeiro-Ministro não sabe da matéria, como eu sei, disse umas coisas tentando, obviamente, sossegar a população, mas convinha agora reunir-se com um conjunto técnico que sabem da matéria para encarar um problema deste a sério, porque o meu espanto é só agora ter acontecido. Isto já podia ter acontecido antes. Pois, não, eu concordo plenamente. E reparem, aqui é dito uma coisa que é do género. O Luís Montenegro tentou acalmar a população e etc. Se bem que eu digo-vos uma coisa, normalmente nestas questões os políticos tentam acalmar as populações, mas o Luís Montenegro até nem fez bem isso, porque o Luís Montenegro faz uma comunicação ao país às 9 da noite a dizer que a situação ainda é grave. Portanto, no caso, enfim, mas aí o Luís Montenegro não ser especialista no caso da energia ou das infraestruturas é normal, ele é primeiro-ministro, portanto não é um técnico específico, não é? Mas, por exemplo, o ministro das infraestruturas, no caso, teria que ter um conhecimento aprofundado relativamente a isso, no caso o Miguel Pinteluz, não é? Portanto, são colocadas aqui pontos bastante interessantes. Outro aspecto é que estas situações estão a tornar-se cada vez mais recorrentes a nível europeu. Porque isto já não aconteceu, ou melhor, isto já aconteceu no leste da Europa, se eu não estou em erro, e na Alemanha há poucos meses, não foi há muito tempo, se pesquisarem na internet vão encontrar. Não sei se chegou até à Polónia, assim a zona mais a leste, mas eu sei que aconteceu no centro-leste da Europa. Ou seja, isto tornar-se um fenómeno recorrente pode querer dizer alguma coisa. O que é, não sei, não há informação, mas era bom que se visse isso, muito honestamente. Era bom que se visse isso. E que o Governo fizesse uma investigação relativamente àquilo que aconteceu. Porque senão vamos acabar como a história do BES. Quem é a culpa dos lesados do BES? É do estagiário. Portanto, se foi do estagiário que se enganou a clicar no botão, é possível. Acho complicado, é possível. Agora, que se investigue, não é? Porque isto é literalmente a vida das pessoas. E eu vi poucas pessoas a mencionarem isto na comunicação social, mas eu vi pessoas que ficaram sem água em casa. Várias pessoas em várias partes do país. Eu não vi muita televisão ontem, porque também não tive acesso à própria, não é? Mas eu não vi, pelo menos eu não vi, e como não vi muita, peço que me corrijam se estiver enganado, mas eu não vi isso a ser mencionado. Havia pessoas que não tinham água em casa, não havia autocolismo, não havia água na torneira, não havia absolutamente nada. Estavam a tirar água do poço ou daquelas fontes em que a água às vezes, ou muitas vezes, nem sequer é potável. Portanto, pode ser usada, mas não pode ser usada para consumo, de consumo humano. Portanto, a situação foi pior do que aquilo que se tentou transmitir, em termos das consequências práticas humanas. E era precisamente aí que gostava de voltar à minha primeira pergunta, vai ao encontro do que estava ainda agora a dizer. Como é que podemos garantir que esta reposição é de vez, que não vai outra vez? Agora o sistema foi detectado, conseguiram começar a pôr os geradores a funcionar, portanto o sistema agora estabelece. Eu não posso garantir que no futuro não volta a acontecer outra cena destas, porque de facto, o que é que isto mostra? Nós estamos muito dependentes da rede espanhola. Se a rede espanhola falhar, como falhou agora, foram 30 e tal % da produção que nos falhou e não tivemos geração suficiente para entrar imediatamente em funcionamento. E também, a meu ver, não houve um plano de corte de consumo do chamado deslastre feito de forma racional e seletiva. Tudo isto
é que tem que ser voltado a estudar, deixemos de fantasias, encaremos os problemas técnicos como eles são. E eu lembro que nos meus tempos de engenharia EDP, havia um conjunto de colegas meus, técnicos muito competentíssimos nesta matéria. Eu acho que eles reformaram e receio bem que hoje em dia não haja a competência técnica que é necessária para tratar deste assunto muito seriamente. Isto deve ser um sério aviso para todos nós. Um país europeu ligado à rede europeia, dizia que tinha um sistema fabuloso, estar às escuras das 11h30 até esta hora, não ficamos nada bem no retrato, além dos consequências económicas e até de segurança que isto podia ter gerado. E terminar aqui. Bem, eu concordo na íntegra, atenção, não tenho mais nada a acrescentar, aliás, subscrevo, embora algumas partes mais técnicas, voltamos à mesma questão, porque também não é a minha área de estudo, nem trabalho, portanto, nas partes mais técnicas específicas da energia, não vou acrescentar sequer, porque há muito mais conhecimento aqui desta parte do que propriamente da minha pessoa, mas na parte política e económica geral, no que aqui é abordado, claramente de acordo. E principalmente na questão do conhecimento técnico por parte da ala política dos ministérios. Aí eu acho que é mesmo a questão fulcral. Isto, se quiserem um exemplo simplificado, o Zidane ganhou 3 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. E se calhar deu-lhe bastante jeito o facto de ele ter sido jogador de futebol. O próprio Mourinho não era grande jogador de futebol, mas deu um excelente treinador de futebol. Mas jogou à bola. Então, um pouco mais ou menos aqui é o que se trata, não é? Para se tratar de ministérios da energia, convém trabalhar ou estudar ou ser especialista na área da energia. É um pouco isso que se trata aqui. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários sobre isto, o que é que acham, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.